irmãos. Cumprimento os irmãos de novo com a paz do Senhor, amém? Quem entrou aqui para glorificar a Deus? Tem coisa melhor, né? Do que adorar, glorificar, exaltar a esse Deus tão bom e tão poderoso. Estava falando para minha esposa ali, pastor Efraim, eu vinha da saudação, tremi, e estou vindo pregar, tremendo de novo. Parece que eu nunca paro esse negócio. Parece que já estamos aí há 16 anos pastoreando e nunca perdi esse tremor de estar na presença do Senhor, né? Diz que é temor do Senhor, é bom, né? Não pode perder esse tremor, né? Essa tremura, esse nervosismo. Quer dizer que a gente confia não em nós, né? Mas nós confiamos no nosso bom Deus, né? Sim. Deuteronômio, glória a Deus, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Glória a Deus. Vamos ler somente o versículo 16. Glória a Deus. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Amém? A tradução da minha Bíblia está na festa da semana, é a mesma festa, na festa das semanas, na festa da Páscoa e na festa do tabernáculo. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, te adoramos, porque o Senhor é bom. Papai, continua a falar conosco, Senhor, de uma forma poderosa, pois nós somos carentes de ouvir ao Senhor. Nós precisamos, necessitamos ouvir a tua voz que salva, a tua voz que restaura, a tua voz que liberta, a tua voz, Senhor, que dá vida. Quando o Senhor chegou ali, papai, aonde estava Lázaro morto, ó Pai, o Senhor bradou, foi a tua voz, Senhor, dá ordem no céu, na terra e debaixo da terra. A tua palavra, ela tem todo o poder. A tua palavra sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, o que acontecerá para todos sempre, ó Pai, porque o Senhor é poderoso, onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus que vela pela nossa vida. Então, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. A igreja senta glorificando, adorando, bendizendo a esse Deus. Capítulo 16, e aqui no versículo 16, onde nós lemos, aqui tem uma ordenança do Senhor, a qual ele diz que todo o homem, durante esse tempo, ele vai aparecer diante do Senhor, no lugar que Deus ordenar, no tempo dessas 3 festas. E ele não deve aparecer vazio, ele tem que trazer algo ao Senhor. E eu já quero dizer para a minha vida, para a tua vida, nós recebemos bênçãos do Senhor, porque Ele é poderoso para abençoar. Nós recebemos cura do Senhor, porque Ele é poderoso para curar. Nós entramos no culto, às vezes não tão bem, às vezes a gente está meio triste, cansado, fadigado, e nós entramos e somos revigorados pelo Senhor, porque Ele é poderoso para abençoar a nossa vida, ainda que não merecemos, graças a Deus, porque as coisas do Senhor não é por merecimento, mas as coisas do Senhor pela graça, pelo amor que
Ele tem pela minha vida e pela tua vida. Então nós entramos no culto e somos abençoados, mas nós esquecemos que quando entramos no culto, esse lugar é para ofertar, é para oferecer pela vida daquele que morreu por nós um dia. Esse lugar é para a gente dizer: louvado, glorificado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Não podemos entrar vazios, temos que ter nem que seja a nossa adoração. Aqui vai falar de festa, e eu já começo a entender que culto é lugar de festa. Culto não é lugar de entrar triste. Se tem alguém triste aqui nessa noite, eu já quero profetizar: a alegria do Senhor vai te dominar. A alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre a sua família. Então culto é lugar da gente oferecer ao Senhor e reconhecer quem Ele é, e reconhecer o que Ele fez por nós. Foi como o nosso pastor Efraim, deu a sua saudação e falou da ceia, mirando o amor de Cristo um dia pela nossa vida. Não que a gente merecesse, mas Ele olhou para mim, Ele olhou para você. O que eu e você temos para dar para o Senhor, que tem tudo? Se nós temos dinheiro, temos alguma riqueza, Ele é dono do ouro e da prata. Ah, mas eu tenho força, eu tenho vigor. É Ele que dá vida. Se um sopro Ele falar, acabou, acabou a nossa vida. Só respiramos porque Ele nos abençoa. O que eu poderei dar ao Senhor, que tem tudo, a não ser a minha adoração, a minha gratidão, o meu reconhecimento, quem Ele é na minha vida? Então culto é lugar de festa, culto é lugar de alegria. E nós estamos diante de um memorial, de uma mesa posta. Agora a gente vai estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, aonde vamos tomar do pão em fé, cremos que é o corpo de Cristo. Aonde vamos beber do suco, cremos que é o sangue do Senhor. E temos que fazer isso com alegria, porque um dia Ele morreu por mim, por você, sem a gente merecer. Graças a Deus que não é merecimento. Eu não sei você, eu não merecia tamanho amor, eu não merecia tamanho cuidado, mas um dia Ele olhou para mim, um dia Ele olhou para você e disse: eu vou te amar. Um dia Ele olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos seus. Então nós temos que entrar nesse lugar já glorificando, já adorando, já pulando, já saltando. Quantos têm a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Quantos têm a presença do Senhor? Diga aleluia. Eu me recordo que quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, quando ele vai trazendo a Arca da Aliança, quando ele chega perto de Israel, diz a palavra do Senhor que ele não importou com as suas vestes reais, ele não importou com a sua posição, ele não importou com quem estava falando ou deixando de falar. Ele simplesmente, diante da presença do Senhor, ele começou a bailar, ele começou a dançar, ele começou a glorificar, porque a presença do Senhor nos traz alegria, a presença do Senhor nos traz bem-estar. É por isso que Deus gosta de festa. Eu costumo dizer que Deus... Quem gosta de festa aí? Hoje na escola bíblica a gente estava falando disso, que antigamente a gente ia para as escolas bíblicas e depois a gente ia para a casa do irmão. Olha, o churrasco hoje é na minha casa. Olha, a festa hoje é na minha casa. Olha, brigava para saber aonde ia ser o almoço naquele domingo. Brigava para saber aonde ia ser a confraternização naquele domingo. Porque o povo gostava de se unir. O povo gostava de se confraternizar, o povo gostava daquela união. E qual era o assunto, pastor Cladiston? Eram as grandezas e as maravilhas que Cristo havia feito na nossa vida. Era dizer quão grande o Senhor é, quão grande o Senhor agiu. É por isso que Deus gosta de festa. O povo judeu gosta de festa. Tudo que acontecia na vida deles resumia em festa.
Quando as minhas coisas começam a apertar, quando começa a apertar de um lado, quando começa a apertar do outro lado, que eu vejo e falo, Jesus Cristo, o negócio está difícil. Eu falo para a pastora, vamos ali no açougue comprar uma carne, e vamos fazer um churrasco, e vamos tomar Coca-Cola, e vamos glorificar ao Senhor, porque eu não tenho motivo para ficar triste, eu só tenho motivo para adorar, para glorificar, para bendizer ao Senhor. E logo Deus vai lá e me tira daquele problema e daquela prova. Logo Deus vai lá e me exalta. Penso eu, rapaz, mas esse menino é doido. Ele está na luta, ele está na prova, ele está na dificuldade. Em vez de murmurar, ele está festejando, ele está glorificando o meu nome. Espera aí, eu vou abençoar ele agora, eu vou abençoar a casa dele agora, eu vou abençoar a família dele agora. É assim que o nosso Deus faz. Quando entramos dentro do culto, nós entramos para glorificar, para adorar, para bendizer ao Rei dos Reis, ao Senhor que morreu por nós. Não temos motivo para estar triste. Pastor, eu estou triste porque eu tenho um problema. Quantos tem problema aqui? Levanta a mão. Só quem tem problema, levanta a mão. E com a tua mão levantada diga assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego os meus problemas. Abaixa a mão. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Abaixa a mão, meu irmão. Você já entregou para Deus, já está resolvido. Se você entregou para Deus, descansa. Se você entregou para Deus, Ele faz. Se você entregou para Deus, Ele prospera. Se você entregou para Deus, Ele abre. Porque Ele é assim. Deus ama nos abençoar, mas Ele quer que nós chegamos na tua presença alegres como Davi. Quando Davi peca, quando Davi erra, a palavra do Senhor diz que ele vai até Deus: Senhor, não retires de mim, aleluia, o teu Santo Espírito. Ele vai chegar perto do Senhor com o teu coração triste, porque ele se sente longe do Senhor, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Mas quando nos arrependemos e confessamos como Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque queremos ficar sempre junto, ligadinhos, pertos do Senhor. Então, quando entrar dentro da igreja, não só na igreja, na sua casa, no seu serviço, sempre glorifique, sempre adore ao Senhor, porque nós estamos perto da maior festa que vai acontecer sobre a face da terra. Nós estamos perto da maior festa que a igreja do Senhor vai participar. É a festa do casamento do noivo com a noiva, é a festa do arrebatamento. A qualquer momento essa festa vai começar no céu. E alguns estudiosos aí vai dizer que é 7 anos de festa. Meu Deus, você gosta de festa? É 7 anos, aqui vai ter 7 anos de luta, 7 anos de tribulação, 7 anos do anticristo perseguindo aqueles que não foram fiéis. E a igreja, 7 anos junto com o Cordeiro, 7 anos festejando lá no céu. Eita, povo que gosta de festa. Se você gosta de festa e vai fazer uma festa na sua casa, pode me chamar que eu vou, viu? Se você fizer lá um churrasquinho, um almocinho, pode fazer que eu vou lá, viu? Celebrar com você. A palavra do Senhor diz que Deus, agora o povo é perseguido por Amã, e Deus usa Esté para em Deus libertar aquele povo daquela mortandade que estava sendo assolada ali sobre o povo de Deus. E eles vencem aquilo ali. A palavra do Senhor diz que a própria forca que Naamã vai fazer para o povo ser enforcado, ele é enforcado na própria forca. Hoje nós falamos sobre isso aqui também na escola bíblica. Descansa, meu irmão. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família.
E eles vencem ali aquela luta, aquela peleja. E o que eles fazem logo? Estabelece o quê? Uma festa. A festa conhecida como festa de Purim. Nós estamos vendo aqui 3 tipos de festa também. Tem a festa que o povo judeu comemora, que é a expiação. Vai ali fazer a expiação pelo pecado, faz-se uma festa. Tudo que eles vão fazer é festa em gratidão a Deus. Festa da dedicação, festa das luzes e por aí vai. E agora ele estabelece essas 3 festas todo ano. Todo ano, todo homem perante ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. A primeira festa aqui que eu entendo é a festa dos tabernáculos, aonde o Senhor falou para o povo judeu, para aquele povo falar: olha, todo ano vocês vão sair das suas casas e eu vou escolher um lugar, vou ordenar, e vocês vão fazer umas cabanas, umas tendas, e vocês vão habitar ali dentro. Para quê? Para vocês nunca esquecer quem foi que libertou vocês. Todo ano vocês vão habitar ali. Para quê? Para vocês nunca esquecer de ser grato a mim pelo que eu fiz na sua vida. Só comemora essa festa quem é grato ao Senhor, quem é agradecido ao Senhor. A gratidão ao Senhor nunca pode sair de nossos lábios. A gratidão ao Senhor nunca pode sair da nossa vida. Nós começamos a naufragar, nós começamos a afastar do Senhor, a esfriar, a amornar, quando deixamos de ser gratos ao Senhor pelo que Ele fez. Chegamos a um ponto da nossa vida que pensamos que chegamos por nós mesmos. Às vezes ocupamos alguma posição na nossa vida e pensamos que foi o nosso braço, que foi a nossa força, que foi o nosso intelecto que nos colocou lá. Não, meu irmão, quem te colocou onde você está foi o Senhor dos senhores. Você só está emprestado naquele lugar onde você está para adorar, para glorificar, para exaltar o bom nome dEle. Como às vezes somos ingratos. Estou falando de mim. Como às vezes somos ingratos. Esses dias para trás o meu carro estragou. E foi quase 6 mil reais que eu gastei nele. Quase 6 mil reais. Às vezes para você não é nada, para mim é muito, e muito mesmo. Para o Maico, 6 mil, no bolso esquerdo ele deve ter. No direito tem um pouquinho mais. Mas para mim é muito. E eu comecei a murmurar: moça, mas esse carro estragou. E por que meu carro estragou? Porque eu tenho um carro. Porque o Senhor me permitiu ter um carro. Quantos andam de ônibus e glorificam o Senhor? Quantos têm uma bicicletinha Monarch e adoram o Senhor por ter possuído aquela bicicleta? Glória a Deus, que Deus me deu uma bicicleta para mim ir para o serviço. Quantos que não têm uma bicicleta e vão para o serviço de a pé? Glória a Deus, que Deus me deu um serviço. Quando a gratidão sai dos nossos lábios, começamos a esfriar a nossa fé. Aí entramos para um culto como esse, que todos os cultos são cultos de alegria, todos os cultos são cultos de festas, e às vezes ficamos calados, porque deixamos de ser gratos, agradecidos ao Senhor. Irmão, hoje eu estou nesse lugar, nem mereço estar aqui. Hoje, pela glória do Senhor, sou pastor,
convencionado, CGADB, Cadesgo, com carteirinha e tudo. Há 30 anos atrás, eu comia resto nas latas de lixo, na cidade de Belo Horizonte, na cidade de Uberlândia. Eu comia do que os outros davam, eu comia do que sobrava. Quantas vezes eu batia na porta dos outros, me dá um prato de comida, morrendo de vergonha de pedir. E olha hoje aonde o Senhor me posicionou. Aí eu olho para trás e digo: Senhor, nunca eu vou te abandonar, porque eu sou agradecido ao Senhor por tudo. Festa dos tabernáculos, para lembrar da onde o Senhor te tirou, para lembrar da onde o Senhor me tirou. Você lembra da onde o Senhor te tirou? Você lembra da onde o Senhor te chamou? Você lembra quem você era? Você lembra como você estava? E hoje Ele te exaltou e vai te exaltar mais ainda. Você lembra da onde Ele te arrancou? Só é agradecido quem lembra, só é agradecido quem sabe, só é agradecido quem confia. Ah, pastor, mas eu era pecador. Ah, pastor, mas eu era errante. Ah, pastor, mas eu só fazia o que não prestava. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é na sua casa, a graça de Deus é na sua família, a graça de Deus é no nosso ministério. A graça de Deus nos alcançou. É por causa da graça dele que estamos vivos. Merecíamos a morte, merecíamos a condenação, mas a graça dele nos chama de filho. A graça dele nos levantou. Hoje somos salvos, alcançados pela graça. Não merecemos, mas ele resolveu nos amar. Você lembra de onde Ele te arrancou? Você ainda lembra? Você ainda lembra quem era você? E às vezes a gente ainda briga. Ah, não tive oportunidade hoje. Ah, não cantei. Ah, não preguei. Ah, não sei o quê. Nós temos oportunidade todo dia para adorar a Ele. Nós temos oportunidade todo dia para glorificar a Ele. Nós temos oportunidade todo dia para dizer que Ele é bom lá fora, porque a verdadeira obra não é aqui no púlpito. Pregar aqui no púlpito é fácil, pregar aqui para os irmãos é fácil, mas a verdadeira obra é lá fora, é para quem precisa, é para quem carece. A outra festa é a festa da Páscoa. Nós sabemos que quando o Senhor vai libertar o povo da escravidão do Egito, Ele envia 12 pragas. E na última praga que Deus vai enviar, que seria a mortandade de todo primogênito daquela terra, porque a profecia não foi só para os egípcios, a profecia também foi para o povo que estava lá. Então, profeta, quando você profetizar, quando levantar a tua mão para profetizar, tenha ciência que a profecia também vale para a tua vida. E o Senhor fala para todo o povo de Israel: pega o animal, mata ele, pega um cordeiro, e pega o sangue dele e espalha nos umbrais da porta, nas vergas da porta. Porque à meia-noite, o anjo destruidor, tem gente que fala, Satanás enviou o anjo. Não, você vai ler lá, o próprio Senhor envia o anjo. E Deus envia o anjo à meia-noite. E toda casa que não tivesse aquela marca, o anjo entraria
e destruiria com todo o primogênito daquele povo. Mas a casa que tivesse aquela marca, que tivesse o sangue do cordeiro, aquela casa o anjo destruidor não poderia entrar. A casa que tivesse marcada pelo sangue, o anjo teria que passar direto. Páscoa, Pesaque, passagem. Estava falando da passagem que eles iam passar sobre o Mar Vermelho, mas já fazendo alusão da passagem para a nova vida. Nós entendemos hoje que essa Páscoa em nós é a passagem da vida errante para hoje uma vida de adoração ao Senhor. E toda casa que tivesse aquele sangue, pastor Maico, o anjo destruidor não podia entrar, porque aquela casa estava marcada. É essa mesma festa dos pães ázimos, que em continuação 7 dias depois é a Páscoa, que nós conhecemos. E quando aquele anjo chegasse naquela casa, ele viu o sangue, opa, aqui eu não posso matar, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso ferir, aqui eu não tenho poder, aqui eu não tenho autoridade, aqui eu não posso colocar a minha mão, porque essa casa está marcada com sangue do Cordeiro. Para nós cristãos, esse Cordeiro é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. A Páscoa que nós celebramos é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje Satanás não entra na sua casa, não é por causa de você. Hoje Satanás não entra na sua casa, não é por causa da sua eloquência a pregar. Hoje Satanás não entra na sua casa, não é porque você canta bem, canta bonito. Hoje Satanás não entra na sua casa, não é porque você tem dinheiro, porque você tem dons, porque você fala a língua, porque você faz isso e aquilo. Não, não, não. Hoje Satanás não entra na sua casa, é porque quando ele vai tentar entrar, ele já acha um morador lá, chamado Espírito Santo, e ele disse: aqui eu não posso entrar, porque essa casa está marcada pelo sangue do Cordeiro. É por isso que celebramos a ceia, em memória do que ele fez por nós. É por isso que celebramos a ceia, em gratidão por ele ter nos alcançado. Hoje Satanás não mexe com a tua família, não é porque você ora muito, não é porque você já leu toda a Bíblia, não é porque você conhece todo tipo de língua, não, não, não. Ele não mexe com você, é porque o sangue de Jesus Cristo está na tua vida, o sangue de Jesus Cristo está na tua casa. Quantos pode adorar, quantos pode glorificar, porque o sangue de Jesus Cristo é sobre você. É essa Páscoa que celebramos, que adoramos, que glorificamos, que entendemos que um dia um homem inocente desceu do céu, viveu, sofreu, sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio, sentiu todo tipo de humilhação. Um Deus que não tem poder, não. Um Deus que não tem poder. Um Deus que tem todo o poder. Desceu do céu para morrer por mim, por você. Foi para aquela cruz. Os zombadores: desce daí, salva a ti mesmo, desce daí. Cravado em cruz. A palavra do Senhor diz que vendaram os seus olhos, davam um tapa no seu rosto. Ei, profeta, profetiza quem te bateu.
Profetiza quem te bateu, vai. Você não é o bom? Pede água. Vai lá um soldado com isopo, molha ali naquele balde de vinagre. Não vou falar nem para que servia aquele balde. Algumas pessoas conhecem para que servia aquele balde, aquele isopo. Dá na boca de Jesus para ele beber. Coloca-se uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele sofre por mim, por você. Isaías vai dizer que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz. Se hoje eu e você tem paz, se hoje a minha e a tua família tem paz, é porque Ele levou sobre Ele o pecado que era meu e teu. Como não entrar no culto desse e não se alegrar? Como entrar no culto desse e não glorificar? Como entrar no culto desse e não dizer obrigado, Jesus? Você ainda é agradecido? Ainda tem gratidão na sua vida pelo que Ele fez por você? Pelo que Ele continua fazendo? Como não se bastasse, a qualquer dia a maior festa vai ser anunciada no céu, quando tocar a trombeta nos ares e nós formos arrebatados com Ele. Você ainda espera esse dia? Você ainda espera esse momento? Ou você está vivendo só para essa terra? Ou você está vivendo só para cá? Porque se vivemos só para cá, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Ei, deixa eu te dizer, o céu é melhor. Você não entendeu? O céu é melhor. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem fadiga, lá não tem traição. O céu é melhor. Parece que vivemos como se fosse viver eternamente na terra. Deixa eu te dizer, a qualquer momento Ele vem. Você crendo ou não, a qualquer momento Ele vem. É por isso que estamos ceando. Agorinha vamos ceiar, vamos participar do cálice, vamos participar do pão, da carne e do sangue de Cristo. Isso aqui é um memorial pelo que Ele fez por nós, mas ao mesmo tempo estamos dizendo: ora, vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. A qualquer momento vamos para lá. É como estavam aqueles discípulos reunidos tristes, e aparece dois anjos, dois varões. Por que vocês estão olhando fitos para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar para buscar vocês. Ele vai voltar. E a última, para a gente encerrar, é a festa das primícias, que conhecemos também como a festa da colheita. E lá no dia que Jesus virou para os discípulos e disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Mas quem vê o outro Consolador vê o Pai. Quem vê o outro Consolador me vê, porque Ele é da mesma essência que eu sou. Eu vou enviar o Espírito Santo. E está lá aquela igreja reunida no cenáculo orando, na festa conhecida como a festa do Pentecoste. E para mim essa é uma das maiores festas da igreja. Quando está todo mundo orando, junto, reunido, diz a palavra do Senhor, que de repente vem um vento do céu. De repente está todo mundo lá reunido, orando, glorificando,
ao Senhor. Aí vem a promessa do Senhor, na festa de Pentecostes, que o Senhor falou para guardar ela. E todos agora que estavam reunidos, diz a palavra do Senhor que eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E eles começam a glorificar, e eles começam a adorar, e eles começam a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo assim fazia. Deixa eu te dizer, essa festa não acabou não. Esse mesmo Espírito Santo que encheu lá, também encheu aqui. Esse mesmo Espírito Santo que usou lá, também usa aqui. Esse mesmo Espírito Santo que encheu de dons aquela igreja, é o mesmo que enche a nossa vida. Sabe o que aconteceu? Vou dizer, é que naquele tempo, o povo tinha tempo para Deus. Naquele tempo, a primícia do Senhor, a primícia do povo com o Senhor, era adorar. E não é porque eles eram desocupados, não, eles tinham serviço. Muitos deles trabalhavam, mas a primícia deles era glorificar, era exaltar, era bendizer ao Senhor. E quando aquele Espírito vem, todos são cheios do Senhor. Só estamos nessa noite aqui unidos, reunidos e adorando ao Senhor, porque um dia Ele nos encheu, porque um dia esse Espírito Santo nos batizou com a tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos são cheios do Espírito Santo? Eu quero te convidar a ficar sobre os teus pés. Com a autorização do pastor, eu posso orar, pastor? Quero orar pela tua vida. Você que ainda é grato ao Senhor, você que ainda é agradecido, que entendeu essa mensagem nessa noite, você que entrou aqui para festejar, para glorificar, para bendizer, comece a adorar a Ele, comece a glorificar a Ele aí no teu lugar. Você que é grato ao Senhor, você que comemora essas festas, começa a dizer: obrigado, Senhor, obrigado por um dia o Senhor ter morrido por mim. Adore a Ele aí, meu irmão. Agradeça o que você tem, agradeça o que Ele fez pela tua vida, agradeça o que Ele fez pela vida da tua família. Glorifique a Ele, porque o mesmo Espírito que encheu, o mesmo Espírito Santo que usou, o mesmo Espírito Santo que batizou, o mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos capítulo 2, o mesmo Espírito Santo que veio no dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito Santo da igreja a demover, é o mesmo Espírito Santo que operou lá, é o mesmo Espírito Santo que opera nessa noite aqui. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu bendizia a este Deus, porque Ele é poderoso. Adore a Ele. Feche os teus olhos, meus irmãos. Adore a Ele, glorifique a Ele, bendiga a Ele. Aleluia.